Roberto. Tá, eu tô iniciando no plenário aqui já. Mas, vamos fazer o seguinte, porque o Fabinho já está aqui. Não, tranquilo. Tá bom, eu espero você. Tá. E o Rafaela? Rafaela? Eu não sei se depois você que vai fazer essa ata. É. Então, a gente vai, na verdade, a ideia é, a gente vai. O Sandra vai trocando seu nome, Rafael. Ainda bem que ele falou, senão eu ia ficar, se você não corrigir, você fica chamando você de Rafael. Aí, depois ele grava, né? Pega lá para poder. Eu vi, você passou a tarde. Não, tranquilo, vamos fazer o seguinte, não sei se você pode, senão depois de gosta. Porque como o Fábio está aí, e eu já falei, o Júlio Mariano está aí, tá aí o Jean também, você, eu vou tocar, o Rafael Tanz está chegando, ele estava aqui, saiu. Eu vou tocar e depois, se você estiver por aí, a gente conversa. Eu também tenho que ficar na reunião um pouco, mas eu não vou ficar tanto, porque mas eu vou e volto no lugarzinho. Boa tarde a todos. Então, seu Heredes, tudo ok? Pode? Então, beleza. Então, quero dar início à nossa reunião para tratarmos de assunto da iluminação pública. Convido os membros da comissão, que é o vereador Rafael Tanz e Rafael Marreiro. Rafael Tanz acabou de passar uma mensagem para mim que está chegando. Eu quero também, caso tenha mais alguns vereadores na casa, convidar também para essa reunião. É uma reunião que nós estaremos buscando entender um pouco a questão, como é que se encontra a situação da iluminação pública em nosso município. E nós, da Comissão de Obras e Serviços, nós decidimos recentemente em convidar o engenheiro Fábio Zanardo, que é atualmente o responsável por parte da prefeitura, que acompanha essa questão da iluminação pública. Então, nós encaminhamos um convite ao mesmo. Portanto, eu quero convidar, Fábio, por favor, pode vir, aí, escolha um local, aí fique à vontade, pode. Então, onde nós fizemos solicitamos, aí no decorrer da reunião, vamos ver sobre a questão da solicitação. Nós, quando pedimos a sua presença, a gente pedimos que trouxesse, por gentileza, a planilha discriminando os projetos de novos pontos de iluminação com os respectivos locais e quantidade. Então, vamos ver se existe alguns novos projetos que seja apresentado. Informações da existência de projeto para a troca das atuais lâmpadas das ruas centrais da cidade por lâmpadas de LED, cópia dos projetos que existirem. Então, também são situações que também a gente gostaria de saber como é que está então, no decorrer. A outra situação seria um comprovante do saldo bancário da conta destinada à iluminação pública, né? Documentos informando o gasto mensal com a iluminação pública, documento informando a arrecadação mensal com a CIP. Então, seria algo básico que a intenção nossa é entender um pouco, porque a situação envolve a questão da iluminação pública e nós somos muito cobrados, né? A questão avançou muito, teve aí alguns percalços de questão de troca de empresa, toda uma situação que a gente, no decorrer da reunião, a gente vai buscar conhecer como está essa situação. Eu, tomando cuidado também, eu convidei o seu Ronaldo, que é o presidente do Conselho de Segurança, e ele também passou uma mensagem, e na ausência dele, por ele não estar
poder comparecer, ele pediu ao senhor Luiz Durães, do qual eu convido para fazer parte, que está representando o Conselho de Segurança, porque nas reuniões do CONSEG, um dos assuntos muito questionado é a questão de iluminação pública, a falta em determinados locais. Então, eu entendi muito importante a presença de alguém do Conselho de Segurança para que entenda como é que está a situação, para poder até ajudar a cobrar a situação toda, porque é muito cobrado nas reuniões do CONSEG. Quero agradecer aí a presença do nobre vereador Júlio Mariano, da nossa jornalista Lilá, da Sandra, Rafaela e da Scarte, e do Heredes, né, que acompanha o nosso trabalho aí, para a gente poder. Então, a nossa intenção, para a gente poder ter uma noção da situação, Fábio, eu vou pedir para que você faça uma explanação, né, como é que está a questão da iluminação pública hoje, né, como é que está a questão da iluminação pública. Eu acho que, a princípio, não, só se começar, mas eu não tenho, eu acho que não há uma necessidade, né, por enquanto, a não ser que isso venha. Mas a ideia, então, a gente vai abrir, Fábio, para que você faça uma explanação, né? Aí você sinta a vontade de falar aí, quantos bicos tem, o que está sendo feito, a empresa, por que trocou, a outra empresa, aquela situação toda, como é que está funcionando. E aí depois a gente abre alguns questionamentos, e aí você vai ajudando essa situação. Então, aqui, o procedimento é o seguinte, a gente vai pedir, esse cara só ajuda ele a questão do microfone, porque a gente pede que fale no microfone, porque ele fica gravado e nós fazemos uma ata depois, né? Então, você, Fábio, no início, eu só queria perguntar, porque hoje você é o engenheiro responsável. Você é funcionário de carreira? Não, eu entrei como estagiário num determinado departamento. Nesse tempo, me formei, me especializei em outras áreas com pós-graduação. Certo. E houve o convite do Cláudio para participar do corpo técnico certo. dele. Isso, então tudo bem. Então você não faz parte do quadro efetivo da prefeitura. Não, hoje não. Então você entrou como estagiário. Sim. E trabalhando, então hoje você está num cargo que a gente usa dizer de 100% como cargo de comissão, Sim. certo? Quanto tempo faz que você já trabalha na prefeitura, Fábio? 10 anos já. 10 anos já. E sempre você trabalhou em cargo de comissão? Não, eu era estagiário. Na verdade, no começo, eu comecei com informática. Tá. Aí depois, com o tempo, só que eu fui estudando engenharia. Então, mas 10 anos, você permanece na prefeitura trabalhando por 10 anos em cargo de comissão? Não. Não, cargo de comissão não. Como estagiário, quanto tempo? Trabalhei 4 anos. 4 anos, certo. Então você é do governo anterior ou você não trabalhou no governo anterior? Eu comecei com a EFANEU. Com a EFANEU. Você começou, depois saiu, depois voltava, Isso. Essa situação, tá? Não, é só uma curiosidade, que eu pensei que você era funcionário efetivo, né? E aí você está. Tranquilo. Então, e a sua formação é na área de pelo menos, energia elétrica. Engenharia elétrica. Energia elétrica. Então, tudo bem. Então, por favor, Fábio, faça a explanação, sinta bem à vontade aí, que depois a gente vai perguntando, falar sobre a questão. A questão de iluminação? A gente está saindo, na verdade, saiu de um emergencial com a antiga empresa, entrou agora com a RM Empreendimentos, que venceu a licitação. E o que acontece? Estava um pouco defasado o quadro de iluminação, pela antiga empresa não ter deixado 100%. Aí já estamos correndo atrás, partindo do centro, já fizemos, o pessoal que anda no centro já percebe que a quantidade de lâmpada apagada é bem inferior, e agora já começou o pessoal a atacar os bairros. E particularmente estou gostando da empresa. Tá, então a questão da atual empresa. A atual empresa, sim. Tá dando. Sim. A outra empresa, então, pelo que deu a entender, teve porque ela ficou 1 ano, né? Ficou quase um ano. Quase um ano. Ela ficou 6 mais 6. E nesse quase 1 ano também é você que acompanhou ela. Sim.
E tinha mais dificuldade do que a atual? Sim. Mas mas a dificuldade, qual que era a dificuldade? Eles também não. A metodologia de trabalho. Acho que cada empresa tem um jeito de trabalhar Mas a prefeitura pagava direitinho? Sim, sim. Uma curiosidade. Hoje, quando eu tenho um contrato, né? Tenho um contrato, e aí a empresa vai. Até eu anotei aqui, tem uma lâmpada acesa em frente a. Como que chama? Raia ali? Farma Raia. Era mais ou menos meio-dia, mais ou menos, eu parei ali. Tem uma lâmpada, tem um braço duplo, tem uma. Daí a lâmpada estava acesa, até eu anotei, 49,20, o número do braço. E vamos dizer assim, ela vai lá consertar. Essa manutenção da iluminação está dentro do valor fixo ou a prefeitura paga algo além? Não, é fixo. É fixo. O custo não importa, sempre no final do mês fecha com custo fixo. Custo fixo. E se tiver que trocar reator? Não tem problema. O custo é aquele. Se tiver que trocar metade da cidade, o custo é o mesmo. Ah, tá. Então hoje e isso era também que anterior? Sim. Só que era um emergencial e agora ficou definitivo. Então hoje eu tenho um contrato, um contrato que foi feita uma concorrência. O contrato está quanto? É 61, se não me engano. 61 mil reais. 61 mil reais, então isso inclui mão de obra e material? Sim. Com a sua experiência, você não acha que isso daí é aquele também, eu vou fazer de conta que eu pago e eu vou fazer de conta que faço? Daqui a pouco não vai estar acontecendo isso? Eu acredito que não, porque a quantidade de horas que uma lâmpada suporta, nem sempre ele vai ter mês que se ele manter o parque bem com a manutenção em dia, vai ter mês que ele não vai precisar fazer tanta. E não, tudo bem, mas só que quando eu pego um parque que está defasado, eu corro o risco de ter que investir. Sim. Né? Eu tenho que investir, então eu corro o risco de ter que trocar reator, trocar lâmpada, toda uma situação. E aí, então eu corro o risco de ter uma dificuldade de não. Eu acho que no começo pode ser que não tenha aquele lucro, mas depois com o parque em dia, é só manter. Mas tudo bem. Então, eu gostaria além, como nós temos aí já 3 vereadores, 4, eu agradecer a presença do vereador Jean, vereador, já deu, faz tempo já. É o seguinte, eu gostaria de saber, por parte dos vereadores, porque também iniciamos agora, e ele já falou sobre a empresa, só para saber, então essa empresa que aí está, ela tem um contrato no valor de 61 mil reais, e inclui troca de lâmpada, reator, toda essa situação de manutenção, né? Então, a empresa está tentando, há uma situação que a outra empresa estava deixando um pouco a desejar, aquela situação. Mas eu queria abrir eu tenho algumas considerações para fazer, mas eu gostaria de perguntar aos vereadores, quem pode aí começar a fazer algumas considerações sobre iluminação, por favor, para a gente poder também não ficar só um falando, né? Então, por favor, Rafael. Boa tarde a todos. Queria perguntar ao Fábio. A gente sabe que teve uma redução nesse valor. Uma empresa ganhava mais e essa chegou para estar recebendo menos, né, mensalmente. Não sei se já foi explicado, que eu acabei de chegar aqui agora, como que vai funcionar essa parte de recebimento por parte da prefeitura. Eles vão estar recebendo isso da prefeitura. Vão estar cobrando por lâmpada também, reatores, ou é um valor fixo mensal? É um valor fixo mensal. Continua da mesma metodologia de cobrança. Vai ser, no final do mês, fecha sempre o mesmo valor. Mas tem um parâmetro para fechar essa conta? Será que hoje a cidade não se encontra com uma demanda muito maior que 60 mil reais? Poderia ser um valor baixo para isso? Eu acredito que o valor em si não tem tanta lâmpada como já teve em anos anteriores. Não tem uma grande quantidade. A gente, para ter uma ideia... Um pouquinho mais perto, ou puxa o microfone, alguém ajuda aí. Não, tá bom, tá bom. Tá, é que senão depois fica difícil para quem vai fazer a ata. Por favor. Então, Rafael, na verdade, eu acredito que o parque hoje em dia não está tão
com uma grande quantidade de lâmpada apagada. Acho que tem locais que está, mas já o pior já passou. O pessoal, parte central, como eu já comentei, já começou tendo manutenção, e os bairros mais distantes, eles já começaram a essa semana atender. Entendi. E nesse contrato também não tem nada sobre expansão, né? Não, expansão a gente vai tratar esse ano. Tá. E na outra empresa a gente sabia que ela tinha uma base aqui em São Roque. Sim. Essa tá com base aonde? Eles estão provisionando. Eles vão providenciar o mais rápido possível. Mas vão vir com uma base para cá também. Já estão deixando os caminhões ficam em São Roque. Já estão Só ficando que- aqui? Já. Entendi. Então, por enquanto é isso. Beleza. Júlio, por favor. Prazer, Fábio. Prazer. Ô, Fábio, a minha dúvida é com relação... A gente sabe que o orçamento da iluminação é um orçamento até que razoável. É. A gente tem lá, tanto é que passa esse governo, acaba se sobrando dinheiro e até transferindo para outros setores, porque realmente é um setor que tem uma arrecadação imputada ali, que realmente vem a grana. Primeira coisa que eu queria perguntar para você e deixar uma sugestão, logo no início do ano passado eu tinha feito uma sugestão é o seguinte: a gente percebe, e na época da implantação também isso se tornou uma coisa clara, que aonde foi se colocado 2 braços de iluminação aqui no centro, o lumens, a qualidade da iluminação ficou até meio exagerada por pedaço, né? A gente sabe que era até iluminação demais. E a gente sabe que cada ponto daquele a mais significa uma despesa a mais para o município. Eu tinha deixado uma sugestão para o executivo que retirasse um braço da onde tivesse duplo, passasse a ser simples. E com esse braço retirado, poderia ficar disponível para expansão, ou até gerar já essa economia da energia. Então, eu vou fazer algumas perguntas, e daí, se quiser ir respondendo, né, ou quiser deixar tudo para o final, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, se vocês têm essa orientação, ou seria interessante para você assumir agora essa posição, que realmente há a possibilidade de se retirar um braço de cada poste duplo e levar para outro local, até mesmo para economizar. Essa é a minha primeira pergunta. Sim. Então, Júlio, né, a gente montou um memorial, isso já está sendo, já está com o pessoal de compras, já está analisando para fazer a cotagem dos valores que vai acontecer. É o seguinte: em algumas ruas centrais a gente vai colocar uma luminária inteira completa com LED, e o braço duplo que você comentou, a gente vai atender o protocolo que vocês solicitarem via de alguns munícipes, e a demanda que a gente acaba recebendo via protocolo. Para esses canais que a gente vai direcionar. Mas essa é a... Então existe essa possibilidade. É porque eu não ouvi falar mais nada, eu achei que tinham desistido da sugestão. Porque assim que acontece. Isso aí foi há muito... Na verdade, faz bastante tempo, a CPFL acabou colocando. Não foi nenhuma verba específica da prefeitura. A CPFL foi colocando braço duplo para todo mundo. Só que futuramente isso aí tem uma carga, acaba gerando uma carga alta para pagar. Só que antigamente tinham sobras para pagar a conta de energia. E hoje em dia que nem... Já está mais apertado. Porque a gente precisa colocar em outros locais, só que a gente também precisa diminuir a potência do que está na cidade, né? Entendi. Beleza. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer. Eu tentei também, no início do ano passado, saber como é que era feito o cálculo da concessionária para fazer essa cobrança junto à prefeitura. Aí, alguém da CPFL me explicou que era feita pela maior wattage de lâmpada. Nós sabemos que nós temos lâmpada aqui de várias wattagens, né? E como que é feito esse controle? Outra coisa também que está relacionado aí, é interessante que parece que a prefeitura não tem essa ferramenta, não dá para fazer esse acompanhamento. Eu te digo, só mais um exemplo. Por exemplo, quando chega o horário de verão, por exemplo, as lâmpadas acendem mais tarde. Parece que eles têm lá um horário fixo que considera ela ligada e um outro horário que considera ela desligada, entendeu? E cobra por essa quantia de tempo que ficou ligado, baseado na potência instalada, né? É assim que é feito, né? Mas fica difícil para o município fazer esse controle e até realmente ver se é isso que está acontecendo, né? Então,
eu até ia voltar a esse assunto, fomentar a prefeitura, até alguém lá dentro, que realmente acompanhe junto à CPFL, porque eu ouvi falar de município que colocou para frente e conseguiu reduzir e muito o consumo de energia do município. Porque assim fica difícil, a gente não tem mecanismos para contabilizar Tem que isso aí. acreditar no que eles Tem que falam. acreditar no mas- que a conta vem. Então, mas eu não sei como é que foi feito. Existe até alguns locais aí que eles falam de colocar medidor por setor e pagar realmente. Existe hoje em dia os medidores que você coloca por setor. Então, aí é que tem cidades que assim, o que acontece? Hoje é antiga, né? a nossa iluminação é feita no mesmo ramal do consumidor, da casa. Certo. Aí, só que tem cidades, por exemplo, Itapevi, tem circuito só de iluminação. Entendi. A mesma Aí você energia que vem para a iluminação pública vai para casa. Aí não dá para medir, aí né? Entendi. Fica, na verdade, mais difícil, fica mais complexo. Mas em essas cidades que tem um ramal individual, aí você consegue colocar o medidor, você consegue saber o custo real. Tá. Beleza. Mas é interessante tentar descobrir um Sim. mecanismo, viu, Fábio? Porque você chega lá na contabilidade, com a carta, com o pessoal e pergunta como é que é feito, e realmente isso vem de administração para administração e ninguém acompanha direito. E o que a gente sabe é que realmente, se você é o fornecedor, você não vai dar nossa em ponta, né? Você vai querer garantir o seu lá, né? Porque assim, que nem a gente vai propor a colocação de LED para reduzir o consumo. Certo. Para eles não vai ser bom. Lógico que não. Eles até dificultam. É lógico. Eles pedem o ok do tipo de lâmpada, Sim. se realmente economiza. E com relação ao LED, Fábio, outra coisa que eu queria deixar uma sugestão para você, é que nas próximas obras feitas no município, que seja por emenda parlamentar, recurso do DAD, que já seja contemplado nessa obra o sistema de LED, entendeu? Na semana passada me ligou um engenheiro de Sorocaba. Ele me questionou a questão de loteamentos novos por obrigar, lei, né? obrigar. Isso. Não, eu tô aqui, eu tô fazendo aqui pela Câmara, inclusive, exatamente isso. Então. Mas aí eu vou até mais abrangendo, desde loteamento, qualquer tipo de implantação do município que já venha com as lâmpadas de LED. Porque o loteamento vai ter que arcar de qualquer jeito, se ele for regular. Só que a prefeitura vai ter que manter. Então, que seja um consumo menor que poderia ser. A gente sabe que a diferença de um ponto por LED e por lâmpada ainda é muito alta. Já foi muito mais, mas ainda é. Mas é totalmente viável e economicamente falando, retornável o valor, muito mais. A gente sabe disso. Então, o que eu queria dizer para eles, presidente, é exatamente isso, essas três questões aí. Tá? Muito obrigado, meu filho. Por favor, Jean. Fábio, boa tarde. Boa tarde, seu Luiz, boa tarde aos demais vereadores. Hoje, quantos pontos bico a gente tem instalado no município aproximadamente? 15.491. E o déficit? Que está pagada? Não, o déficit do que precisaria hoje ainda precisaria ter para tentar atender aí, ou zerar isso daí. Eu acredito que de tanta solicitação que deve ter, no mínimo uns 17 mil. A mais. Mais do que Não, 17 mil. Para chegar pontos. a 17 mil. É. Tem 15.500 e alguma coisa, É, seria mil e mais ou poucos. menos uns 1.500 pontos aí. Mais ou menos. Dá mais, viu, Fábio? Então. Mas sabe por quê? Porque assim, claro. Ele está baseado no que pede, eu vou não no que está quieto lá. eu não vou basear no território. Porque assim, o que acontece? Eu vou me basear particularmente num dado que a gente tira, que é a cada... É dividido por 8. Você teria a cada... Eu não sei se é a cada 100, acho que é a cada 100. Você dividiria por 8 para você ter mais ou menos a quantidade certa. Só que o que acontece? São Roque é grande. Eu não posso tirar esse taxativo, basear por munícipe. Só para ajudar para ele dele continuar, eu tenho 900 pedidos, ponto. Eu tenho. Então, na verdade, isso em 2013, por aí. Então, só para ter uma noção, porque eu entendi a pergunta dele lá. Então, imagina os outros. Hoje deve estar uma defasagem aí de 5, 6 mil bicos de luz brincando. Pode ser. Por favor, Tom. Tá, até nessa questão agora com a nova empresa, a gente sabe que muitas das vezes ganha reduzindo, perde na qualidade, né? E um serviço que eu percebi que a outra empresa
não fazia, e não sei como vai ser essa, porque ela está chegando agora, e você pegou a época da Remo aqui. A gente sabe que a Remo prestava um serviço de qualidade, porém tinha um custo muito alto, praticamente 2/3 a mais do contrato anterior. Nós temos muitos casos de lâmpadas acesas constantemente no município. E isso em qualquer bairro que você for, a gente depara com essas situações. Essas empresas, elas não têm assim, um serviço de acompanhamento para, tipo assim, ali está tendo o problema de muita lâmpada acesa, que lá às vezes fica 1 dia, 2 dias, 1 semana, às vezes 1 mês, e fica lá, aquilo lá ligado. Quer dizer, isso também de um bico, do outro, E acaba lá na desgastando frente material, né? Então, além de dar esse desgaste de material, também ajuda nessa conta que nunca fica exata, entendeu? Hoje, na verdade, eu falei com o dono da empresa. Eu comentei justamente isso aí, porque tem vias aqui que tem bastante lâmpada apagada. Ele comentou o que acontece. Como é início da empresa, ele está atacando as apagadas. Certo. E depois vai vir com a Honda para apagar essas lâmpadas. Mas a nível de contrato, isso não tem previsto, né? Não. Tipo assim, Ô, Jean, ele põe se quiser. Só para dar um pitequinho aí, para a prefeitura, essa lâmpada acesa não implica em mais custo. Porque eles pagam pela wattagem da lâmpada. Ele só paga pelo... A mancada que eles estabelecem um horário para ligar e um horário para desligar, e cobra dentro daquela faixa. Então, no horário verão, por exemplo, que poderia dar uma mexidinha para economizar, eles não mexem. A vida útil da lâmpada. A vida útil a vida útil da lâmpada de equipamento. É que acaba trazendo um transtorno, nem que seja nessa questão da vida útil. Acaba gerando de reclamação economia também. é uma coisa que não deveria acontecer realmente, né? E a questão também, por exemplo, a gente sabe que os bairros mais afastados, pelo fato de estar afastado, já sofrem mais. Né? Isso é normal de expressar, mas não é normal de aceitar. Né? Mas você pega na área central, às vezes muitos locais aí, apagado, cara. Apagado. Às vezes é uma lâmpada que está com problema, que um serviço desse, o cara passa a noite, ele vai lá, ele já arruma, pronto, está resolvido o problema. E eu falo muito pela questão da segurança. Hoje os crimes, eles estão sendo de situações oportunas. Basta ter oportunidade. Então, você pega aí um ponto de ônibus com a luz apagada, é alvo fácil. É alvo fácil. Então, e não precisa ser tarde da noite. Não precisa ser tarde da noite. Às vezes, tem principalmente mulheres, que costumam ser vítimas mais fáceis. As mulheres que dependem de transporte público, desce num ponto de ônibus, desse ônibus está apagado lá, pronto. É o prato cheio, entendeu? Às vezes, na questão, não é só nem voltado na questão do estupro, mas a questão de roubo, né? Porque, por exemplo, não é tão anormal assim a gente ouvir direto aí questões voltadas à tentativa de estupro ou até mesmo estupro, né? Roubo, então, nem se fala. É só aquela oportunidadezinha que tem ali, pronto, acontece a situação. Então, assim, às vezes é uma questão que passa batido, e é um trabalho talvez muito simples, que seja uma motinha, que com a moto gasta. Não. Entendeu? Põe um cara ali, ele vai lá, nem que ele não execute o serviço, mas ele anote, amanhã vai lá e já faz, e pronto, na nossa cidade tem o georreferenciamento. Então, a maioria dos postes, ele tem a numeração X. Ele pega e passaria para a equipe noturna, porque... Mas a empresa, ela tem que ter Não tem. Não, então, é isso que eu perguntei. No contrato não tinha de primeiro, né? Mas vocês não na tomaram cuidado de fazer isso, né? Vocês não estão preocupados com o serviço. Estão preocupados com o preço, né? Que na verdade acaba não sendo você, mas a atual administração. Por isso que eu falei que às vezes... Vocês não estão preocupados com as pessoas, vocês estão preocupados apenas com o dinheiro, porque só para ajudar, para poder, né? Porque também senão a gente fica aqui. Na verdade, o atual governo, lamentavelmente, não, porque aqui nem o Jean falou. Aí eu tenho um contrato, mas naquele contrato eu tinha moto, eu tinha tudo bem, mas o valor era alto. Eu vou melhorar esse valor e manter. E vocês não se preocuparam com isso. Né? Vocês não se preocuparam. E você, como responsável, que sabia que ia estar, acredito também que nem se preocupou com isso. Certo? Nem se preocupou com isso. Porque o que é legal... Porque, assim, entende? É muito cômodo. Eu estou lá, num cargo de comissão, estou lá trabalhando, certo? Mas o que está acontecendo é que se dane, entende? Então, lamentavelmente... Aí fica, né? O que o Jean falou, eu sinto, o outro sente, o outro sente, e vocês não estão nem aí. Não. Essa é a pura verdade. Mas, na verdade, o que acontece? A gente tinha um contrato com a Remo, que era incluso ampliação
E isso que alegaram? Que tinha que desvincular editais, na verdade, separados. Expansão e manutenção. E vocês fazem 1 ano e tanto e está sem expansão, não colocaram Não, um mas- bico de luz. Então, Pô, quer dizer, para. quer dizer que o contrato da Remo então não era alto. Porque você não está tendo Para a expansão, população, não tá para- Não tinha uma quantidade tão alta assim. Para a população, Rafael, que nós temos que deixar claro, desculpa estar cortando, mas para a gente... tranquilo. Desculpa, nós temos que deixar claro. O que vocês estão fazendo é uma porcaria. Nós temos que deixar claro. Porque eu pagava mais, mas eu tinha expansão, eu tinha uma moto, eu tinha tudo isso, eu tinha toda uma situação. Então, a gente precisa deixar isso claro, e isso consta em ato, que o que vocês não estão se preocupando com a população. Vocês não estão se preocupando. Não quer saber se está lá no meio do mato, se está faltando, se está catando, não. Vocês estão preocupados com o abençoado dinheiro. O dinheiro. Agora, se as pessoas lá vão ser assaltadas, se aqui, essa empresa não aguenta um ano. Não aguenta um ano. Daqui a pouco vai estar aí vocês brigando, você brigando, o vereador brigando. É o que está se fazendo ultimamente, não aguenta um ano. Tá? Porque como é que pode? Se eu tenho que comprar a lâmpada para trocar, a vida dela vai indo, o reator. Então, sabe, Fábio, é por isso que nós da comissão defendemos, porque nós estamos vendo que é uma barbaridade que está sendo feita no município. Então, precisa mudar essa concepção. Não adianta nada eu gastar 60 mil reais no mês, as lâmpadas vão continuar acesas, vão continuar apagadas, eu tenho essa desculpa de aleijado aí, que eu não contrato para colocar a iluminação, não colocaram um bico de luz. Mudaram 2 bicos de luz lá no Sabor, não sei aonde, e aí eu tenho dinheiro, que eu acho que depois você vai mostrar quanto eu tenho, você entende? E eu não coloquei um bico de luz, e pessoas vêm aqui na reunião, que nem o Jean falou, e até a experiência como policial, e o pessoal do Conseg, vocês não têm noção como que é as coisas. Então nós temos que mudar. Sim, mas vai ter... Mas cadê a licitação? Vai acontecer. Mas vai acontecer quando? Depende de 2021? compra. Não, 2021? É, Então, Fábio, você tem que sair daqui hoje sabendo descontentamento. Não adianta você chegar e falar assim, prefeito, ó, as coisas não estão, sabe, eu não vou, porque eu até entendo que a gente às vezes quer discutir isso com o prefeito, a gente não consegue. Então, já que a gente não consegue discutir com ele, vamos discutir com os assessores dele, e os assessores dele levam ele. Porque, eu não tenho dinheiro. Sorocaba não aprovou a CIP. E tem iluminação no município já. Está lá, votaram esses dias. E nós, pensando em ajudar, votamos. Daqui a pouco dá os 5 minutos, né, Júlio? Revogamos essa lei e vocês têm que continuar pagando. Então, tira, sabe, começa a ser diferente. Porque daqui a pouco dá, né? Sabe? Vamos acabar com essa porcaria aí, pronto, e aí? Entende? Então, é esse tipo de coisa, eu só estou falando para ir pegando, porque você vê a preocupação do Jean, do Júlio, a nossa preocupação. Porque está um caos, é o que eu estou falando. Tem lâmpada acesa dentro da cidade, vocês não... com todo o respeito, nem conheço o pessoal da empresa, na próxima nós vamos pedir para trazer eles aqui, você novamente, aí você vai ver, mas você pega a Estrada do Carmo, 30% das lâmpadas ou está acesa ou está apagada já. Você paga do Açaí, é a mesma coisa. Tem uma lâmpada lá na Estrada do Carmo, tem duas assim, ó. Eu já cansei de passar o número, inclusive passei no seu celular. Então, mas você está passando no meu celular particular. Mas eu passei no seu celular particular. E você está lá para quê? Você não pra pode atender. passar para a empresa? Posso. Então, e você não passou. Lógico que eu passei. Então, por que não... Está do mesmo jeito que eu falei. Eu abriria um novo chamado. Então, tudo bem, mas eu passei umas 3 vezes, está lá. Sabe aquela curva lá, Luiz? Está lá. Está lá. E eu passei umas 2 vezes para você. E eu passei. Então, é por isso que eu estou falando. Então, esse tipo de coisa... Aí tá, agora nós vamos ficar apanhando, vamos ficar a população chateada, sabe? Eu não tenho dinheiro, não tenho, sabe? Então é difícil a situação. Desculpa aí, Jean, mas é que é para a gente pegando, senão, sabe? Eu entendo a sua E eu que sou de colocação, vereador de bairro, como é o Rafael, vocês não têm noção. Que nenhuma coisa eu quero deixar claro para vocês. Vocês não vão colocar lâmpada de LED aqui no centro da cidade, não, senhor. Você já fala para o prefeito lá que ele não vai colocar lâmpada de LED aqui na cidade, ele vai colocar LED lá no mato onde está faltando. Porque se vocês fizerem uma coisa dessa, eu vou entrar na justiça dizendo que vocês estão tirando a usada aqui, colocando para os outros que pagam. Já quero deixar isso claro aqui para vocês. Você vai falar assim, o Teovino falou isso, prefeito. É para nós colocar LED aonde está faltando. Não colocar LED na cidade onde tem, vocês não vão fazer isso, não.
Vocês não vão fazer isso, não. Você entende? Vocês vão fazendo o que vocês querem, do jeito que vocês querem. Vocês vão colocar LED lá para o Joãozinho, lá do meio do mato, lá na Estrada da Serrinha, lá no Mombaça, na Ponte Lavrada. É lá que vocês vão colocar LED, certo? E o dia que o dinheiro der, eu venho trocando na cidade. Vocês não vão fazer essa palhaçada de fazer um projeto de LED aqui no centro da cidade, que tem 2 bicos aqui sobrando iluminação, e pegar aquelas que já estão quase queimadas aqui e levar para aquele povo. Aquele povo paga igualzinho a esse pessoal daqui. Desde o início. Entende? Então, já estou deixando avisado, foi uma das coisas que eu falei para o Rafael, por isso que eu queria trazer aqui para registrar isso. Vocês não vão colocar LED de graça aí na cidade, não. Vocês vão colocar LED lá. Vocês vão colocar LED nos protocolos que vocês têm. É aí que vocês vão colocar LED. Vocês não vão pegar o braço daqui, já tudo estropiado, e levar lá. Esse pessoal não precisa de esmola, não. Esse pessoal paga a conta na continha dele lá, igualzinho os outros. Certo? Então, por favor, façam as coisas certas, porque não é justo fazer isso com as pessoas. Não é justo. Certo? Então, vai discutir? Vão discutir, não vão fazer as coisas do jeito que querem, para ver onde que vai dar isso daí. Desculpa. Não, tranquilo, TV, eu entendo o seu posicionamento, mas assim, apesar do Fábio estar num cargo comissionado lá, eu acabo vendo ele como uma vítima lá também, por mais responsabilidade que ele tenha. Mas eu acabo vendo ele como uma vítima lá também, porque o negócio vem de cima para baixo. Aí não, concordo que não pode, concordo, não tenha dúvida. Por isso que eu estou falando que tem detalhes simples que está passando batido e a coisa vem se arrastando, entendeu? Vem se arrastando. Mas eu tenho certeza que o Fábio vai levar essa demanda lá. No momento que nós formos ter oportunidade de novo perante o prefeito, nós vamos cobrar isso. É uma coisa que nós vamos cobrando constantemente. O que não dá é para ficar do jeito que está, entendeu? Realmente, nós somos cobrados assim diariamente. O Fábio sabe, muitas das vezes, a quantidade de abacaxi que a gente acaba levando lá. Alguns proporcionados pela prefeitura, outros não, mas que acaba respingando, você está entendendo? Então, assim, mas o que o Teovino está falando na questão de ficar como está, realmente não dá, Fábio. Não dá, porque essas pessoas de bairro realmente sofrem, cara. Realmente sofrem. Independente se é o bairro afastado ou não, mas só de não estar aqui na região central, acaba sofrendo. Então, quer dizer, vai pôr LED lá, vai arrancar esses bicos daqui, que para mim é exagerado, não tem necessidade de estar onde está. Tem lugares aí que você vê 2 bicos acesos, que um atrapalha o outro. Então, você acaba perdendo a iluminação em vez de ganhar a iluminação. Então, assim, a minha preocupação era essa, num detalhe, muitas das vezes pequeno, eu já havia comentado isso com você, né? Eu não sei se, por exemplo, o contrato não consta isso. Eu não sei se a prefeitura consegue colocar alguém para executar esse serviço, nem que seja no centro, pelo menos, você está entendendo? E depois, se for o caso, ir chegando aos bairros, entendeu? Ou nesses bairros mais próximos do centro também, e na medida do possível, ir expandindo, entendeu? Porque eu vejo uma necessidade muito grande de repor essas situações que parecem pequenas, mas faz um efeito muito grande na prática. Então, eu só queria fazer essa observação aí. Eu concordo em tudo que o Teovino falou, mas não trago tudo para cima de você não, porque eu sei que o negócio vem de cima para baixo, entendeu? E muitas das vezes acaba ouvindo, e muitas das vezes não era para ele, mas tudo bem. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Tem que ser feito Mas dessa aqui não forma. mostra boa vontade, Jean. Tem que ser feito dessa Nunca forma. tivemos pessoas lá, tivemos sempre, lamentavelmente, Fábio, desculpa a colocação, hoje se faz necessário ser diferente, né? Você não é a pessoa Fábio, eu estou falando do engenheiro responsável lá. Você te conheci igual esses dias, não tenho nada contra a sua pessoa. Você é o profissional que está lá. Como eu tomo cacetada como vereador. Eu acredito que você pegar o Teovino, pegar o Jean, então, o Rafael, nós tomamos o Júlio, nós somos, então, e você, o profissional, o responsável. Eu não vejo uma boa vontade, uma preocupação, né? Eu nunca vi você ligar para nós assim, e falar assim, puxa vida, vamos lá no... Vocês não se preocupam com nada. Vocês não se preocupam com nada. Né? Então, vocês não têm essa boa vontade de falar, caramba, deixa lá, tem meia dúzia de pedido aqui do Rafael, não sei de quem, tal, tudo bem, deixa eu ir lá ver. Vocês não estão nem aí, né? Vocês estão ali para fazer média para o prefeito, para os amiguinhos ali, essa é a pura verdade. Isso não dá mais. Inclusive, vereador também que está fazendo medinha, a carreira deles é tão curta, você está entendendo? Então, a população não aceita mais esse tipo de coisa. E nós, como representante, nós não podemos aceitar um prefeito fazer um projeto, certo?
Aí você vai falar, mas ele mandou fazer. Tá bom, ele vai mandar você fazer, você como funcionário vai fazer. Colocar a iluminação no lugar aonde não precisa, e aí pegar o resto que sobra e levar no outro lugar que paga igual. Negativo. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, vocês já ponham isso na cabeça. Vocês não deviam nem ter iniciado. Vocês não deviam nem ter iniciado essa barbaridade. Sabe? Agora, eu estou com a situação redonda. Eu não tenho a mulher da Estrada da Serrinha vindo em toda reunião do Consegue aqui e falando poucas e boas. Eu não tenho não sei quem encontrando eu dentro do mercado, na rua, falando no WhatsApp. Beleza, peraí, eu estou numa situação tranquila, eu vou mudar o meu tipo de lâmpada, sem problema nenhum. Aí eu tenho que começar por algum lugar, não me custa nada. Agora, eu mudar um sistema e pegar o que sobra para levar para o outro que está pagando igualzinho daqui, vocês estão de brincadeira. Olha, põe isso, vocês não deviam nem sonho uma coisa dessa, nem sonho, certo? Agora, um ano e tanto, vocês não têm, você tem o edital feito já para manutenção, para expansão? Sim. Já tem. E por que não solta? A gente já passou para tá em compras. Entende? Então é difícil. Curiosidade, o que nós temos de saldo hoje na conta? Só por curiosidade. Quer ver? Por favor. Depois você vai deixar para a gente. Vou. É. 2.041.328,75. Então, eu tenho 2 milhões de reais numa conta e eu tenho uma senhorinha aqui chorando lá. Eu tenho 2 milhões. E aí, Jean? É difícil. É difícil aceitar, Fábio. É difícil aceitar Fábio. a não existência dessa expansão. É muito difícil aceitar. Então, é isso que eu estou falando. Então, eu passei 13... E aí, me desculpa, porque eu acredito que, da mesma maneira que nós estamos falando aqui, claro que eu acredito num tom profissional, e eu imagino que isso você vai falar para o prefeito, prefeito, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Se eu tivesse uma empresa, eu tivesse colocado aí já 200 bicos de luz, com certeza eu teria atendido as questões mais graves. Nós temos situações, Fábio, onde as pessoas morrem de medo lá para descer do ônibus, são ameaçados, como o Jean falou, e nós temos essa situação, e eu estou com 2 milhões em caixa, E ainda porque, no ano passado, nós reduzimos a lei, né? Porque nós já perdemos 25% do que era previsto do início da lei, certo? Porque se você pegar, eu até separei todas as leis. 25. Separei todas as leis, e a lei de início era 50%, depois caiu para 30%, e agora caiu para 25%, 75, certo? 25. E, na verdade, você sabe muito bem que o dinheiro da iluminação pública, ele está embutido nos impostos que a população já paga. Então, a Câmara de São Roque fez um puta de um favor, de um esforço para o prefeito, e o prefeito não tá reconhecendo isso. Então, é isso que vocês precisam analisar, né? Analisar, tem um monte de cidade aí, tem um cidadão no jornal pedindo para que o prefeito revogue essa lei. Não sei, vocês devem ter visto essa matéria, né? Tem um cidadão aqui de São Roque, eu conheço até ele, é um advogado, pedindo, né, que nós façamos o que Sorocaba fez, certo? Pedindo. Então, espera um pouquinho. Então, vamos ser mais inteligentes. Sabe, a quem já está pagando, quem não está pagando. Outra coisa, né? Você veja bem, só para ajudar. Eu gostaria de saber, né, porque daí pega os amigos, né? Quando eu falo os amigos do rei, certo? Só para você saber quando eu falo. São os amigos, são aquele pessoal mais chegado, né? Eu uso dizer, quem é os amigos do rei? Não é o Jean, não é o Rafael, não sou eu, não é o Luiz, não é nem você, talvez. Os amigos. Eu gostaria de saber o que vocês já fizeram, se vocês estão tão preocupados com dinheiro, com a questão da tabela, né? O que vocês têm? O que vocês fizeram nesse 1 ano e pouco? Vocês se falam tanto em dinheiro, você tem um estudo. Alguém lá sentou e falou assim, olha, eu tenho dificuldade financeira, certo? Como é que eu resolvo o problema? Ou eu fico fazendo essa barbaridade aí de não colocar mais um bico para não pagar mais, né? Como a colocação do Júlio, eu não consigo enxergar se eu estou pagando direito. Agora, eu queria saber o que vocês têm feito para isso daqui. Onde eu tenho uma indústria, que quando nós pagamos, que gasta até 300 kW mensal, sei lá eu pago R$10. E aí eu venho, sabe, eu não poderia melhorar isso? Quem pode mais pagar mais para melhorar a receita? O que vocês fazem para isso?
Vocês têm algum estudo disso? Na verdade, isso aí que acontece. Essa tabela aqui, que ano que é, que é do senhor? Essa tabela, acho que é aquela tabela de 2005. Não sei se é de 2005. Ou tem uma outra, né? Então, Tem uma outra. eu particularmente já solicitei várias vezes essa tabela aí, É. pra gente ter noção do que é hoje. E eu não consegui. Mas por que você não consegue? Eu já mandei, eu já solicitei esse PFL várias vezes. Mas isso aqui faz parte da lei. Tudo bem, mas eu não tenho o valor corrigido, o valor atual. Eu não tenho essa tabela. Mas aí tudo bem. Então vamos lá. Se você quiser uma cópia da conta de Não, luz essa eu minha, tenho. hã? Essa eu tenho. Essa de 2005 eu tenho. Eu não tenho a de hoje, 2018. Não tenho. Então, mas veja, eu entendi. Houve uma mudança em 2013 ou 14 na mudança para fazer a correção. Você sabe disso, né? Sim. Então, que é uma lei, tem uma lei que mudou a maneira. Eu acho que isso aqui, Jean, é uma alternativa. Isso aqui é uma alternativa, que eu posso, né? Eu posso melhorar a minha receita, né? Eu poderia ir, puxa vida, algumas cidades que têm a iluminação, como que eles funcionam? Porque com certeza essas leis feitas aqui por os executivos que estão, é sempre para favorecer os amigos. Não vai pensar você que é diferente. É sempre para quem vai se danar é a maioria mesmo, certo? Então tudo bem. Que se você pegar, aqui, um industrial até 310, acima de mais de 300, 12. Então ele gasta até 310, certo? E acima de mais de 300, 12. Então ele está gastando R$12 para ter uma indústria. Quando na verdade eu poderia taxar, né, essas pessoas um pouco mais, e aí eu venho naquele que até rural, o rural, mais de 100 até 300, 4. Rural, mais de 300, 8. Isso tudo bem lá em 2005. Então você vê, eu tenho lá no rural pagando mais de 308 e eu tenho aqui o industrial pagando mais de 312. Olha a pequena diferença, né? A pequena diferença que então eu acho que isso aqui era uma situação que você poderia pegar, que nem dá para você ter uma noção, vamos dizer assim, pedir para alguém as contas de luz. Se você precisar da minha, eu forneço para você. A conta de luz. Eu só sei que eu pago. Esse mês eu fui ver lá, ano passado, acho que quase R$12. Tá, porque vem corrigindo. Quase 12. Não saberia dizer para você que eu não. Na verdade, o cálculo que eles fazem é em cima da demanda que você gasta na sua casa. Isso. Então, porque sim, tem mês que a prefeitura pode arrecadar mais, que o pessoal gaste mais, mas tem mês que a prefeitura... Mas então, tudo bem. Agora, isso era interessante se fazer um trabalho, porque eu posso melhorar a minha receita e aí eu melhorar o serviço. Então, eu estou preocupado em colocar meia dúzia de bico de luz lá na estrada da Serrinha, que eu vou ficar falando dessa mulher aqui, até vocês colocar o bico de luz lá. Como eu falei para você falou que ia mudar, tirar de um lugar lá para pôr no homem, lá tem um senhor, sabe aquele São Antônio lá perto da Bia? Sim. Tem o senhor São Antônio, nossa senhora, eu não posso passar na rua, entende? Daí, vamos fazer assim, vamos tirar, essa curva está acesa, vamos tirar, porque tem 3, eu tiro um, coloco lá, tirar um que está lá e vou colocar lá, e eu tenho 2 milhões em caixa, e não vou lá e não coloco 5 horas da manhã, 5h30, a perua parando lá de noite para o escolar. Então, Fábio, não é ser chato, não é ser mal educado, ninguém que está sendo chato nem mal educado, nós estamos falando a verdade e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É essa a diferença, você entende? Então está aí mais um ano, agora se correr tudo bem, se você começar, vamos dizer, o mês que vem, né, fazer a concorrência pública, vai mais 3 meses, vai não sei o quê, aí beleza, sai. Entende? Então, eu até concordo. Para mim atender, eu tenho que melhorar a minha receita. Porque assim, não adianta também o que acontece. A gente falou que o déficit seria 6.000 pontos. Se não mexer isso aí, a conta não vai fechar nunca. Agora é o seguinte, se amanhã eu acabo com a lei, então, eu tenho que pagar tudo. Vai ter que pagar. Eu tenho que pagar. Sim. Então eu tenho que agradecer o que entra. Sim. Então tem que acabar com esse negócio, porque, sabe, a CIP veio, né? Tanto que, na verdade, se você pegar, a gente, nós temos algumas situações, e eu estou falando para você que é difícil para a gente. Eu peguei a lei complementar de 2014, eu estava vendo, só para ver aqui, ela veio, o prefeito pedindo, né? Pedindo para a gente, que ele queria ficar com 10%, isso é o governo anterior. Por isso que eu falo,
E nós, mesmo governo passado, os vereadores, nós não tínhamos a maioria, eu expliquei para os vereadores e eu suprimi tudo. Eles queriam 10%, ficou com 30%. Então, nós votamos, mantivemos os 30%. Você entende? Ele tinha conseguido 30%, viu que conseguiu 30%, logo já mandou um projeto de seguida para baixar para 10%. Então, nós temos que pôr uma coisa na cabeça. O problema não é dinheiro. Você entende? Põe uma coisa na cabeça. Vocês têm que, quando alguém fala assim, olha, eu não quero saber, eu estou aqui para administrar, quem paga a conta são vocês, eu preciso, porque a iluminação, se não tivesse a CIP, custaria muito mais para o município. Então, é esse o foco que vocês precisam ter. Vocês estão tendo uma receita razoável da CIP, certo? E estão dificultando, Jean, para colocar bico de luz onde não falta. Porque hoje, é o seguinte, como é que eu defino? Aonde eu moro na divisa com o Vargem Grande Paulista. Lá é urbano. Qual é a diferença daquilo com o centro da cidade? Fala para mim. Nenhum. E por que aqui vocês vão colocar LED e lá e vocês não colocam LED onde está faltando? Não existe diferença. Vocês estão tratando as pessoas de maneira diferente. Vocês estão tratando a pessoa de maneira diferente. Nós temos loteamento urbano hoje, que trata como é a cidade urbana, nos 4 cantos do município. Você atravessa, se está certo, se está errado. O Mombaça é urbano. Você está entendendo? Toda essa região, você vai lá na divisa de Canguera, lá com Ibiúna, tudo urbano. Então, não dá, gente, pelo amor de Deus, não mete o pé na jaca desse jeito, não. Por favor, Jean. E para o município ter um serviço, ele mesmo ter esse tipo de serviço, o que essa empresa faz é muito custo para o município não ter esse tipo de serviço? Teria que... Foi tentado antes, alguma vez, eu tenho ouvido? Não, em anos anteriores. Isso. Eu defendi isso, inclusive chegamos a fazer o levantamento de um caminhãozinho 3/4, com a concha lá, o cesto. Fizemos, alguns municípios têm isso, né? Tem esse modelo. Fizemos, mas... Será que é tão inviável assim, a ponto? Porque, eu não sei, o contrato dessa empresa, no final, ela é para 1 ano, é isso? É 1 ano. 1 ano. Esse contrato de 1 ano vai custar quanto no final? 700 e poucos mil. Então, 700 e poucos mil. Com 700 e poucos mil, será que nós não conseguiria, nós, município, ano podendo renovar por mais 4, né? Eu falo nós, município, de ter um caminhão desse e a própria prefeitura executar esse tipo de serviço, de repente, aí também já seria uma forma de poupar, não sei. Eu nunca me aprofundei nesse número. Sim, eu nunca me aprofundei. Eu já conversei com o pessoal da CPFL, um caminhão isolado do padrão deles custa na faixa de 400 mil. Tá, mas isso é um caminhão top, né? Caminhão, porque vamos pegar aqui, por exemplo, a empresa anterior. Tinha 2 carcaças aqui. Então, quer dizer, um daquele ali não custa 100 mil. Não. 100 mil. Entendeu? Não, mas é isso que eu estou te falando. Se com um caminhão daquele... Não, mas porque assim, você tem que... Aí a gente vai zelar pelo bom funcionalismo. Porque não, se a gente é responsável por todos os funcionários. Sim, mas que seja 350 mil, vamos lá, mas vamos pegar nesse preço mais material aí, vamos lá, vamos outra, fazer a conta. É lógico, o ideal seria 2 caminhões. 2 caminhões. Né? Mas poderia comprar um top e um meia boca até acertar a casa, um exemplo. O município mesmo executava o serviço, não sei se já foi levado isso adiante, entendeu? Mas, assim, eu acho que cabe, sim, uma análise, um estudo nesse sentido. Mas um caminhão bom, se você conseguir comprar um caminhão seminovo, não estou falando zero, um caminhão, me desculpa, eu coloco equipe. O caminhão aguenta, Jean. Se você colocar 2 equipes, você coloca uma equipe durante uma de dia e uma de noite. Você só coloca a equipe, o caminhão aguenta. Louco, esses caminhões para andar dentro da cidade, erguer o cestinho. Não, mas por isso que eu estou te falando, Você pega para custar. Essas 2 carcaças aguentou aí durante 6, 7, 8 meses, não sei, aguentou, viu? Um caminhão desse aí consegue fácil. Você está entendendo? Coloca um caminhão. Aí eu não sei no cálculo se a locação também, de repente, ficaria no viável ou não, né? Mas, enfim, também, valia a pena também, a ideia do Jean, mas eu ainda começava com um, Jean. Sim. Se eu começasse com um caminhão bom, eu só aumentava, se eu tiver que fazer 3 turnos, 2 turnos, aí teria, porque daí, esse caminhãozinho, como o pessoal, o caminhão aguenta trabalhar tranquilo. Esses caminhões da CPFL desce um, sobe outro, é assim que eles funcionam. Até porque, como você mesmo falou, aqui no município, apesar de tudo, ainda a coisa do que tem flui. Sim. Entendeu? Do que tem flui. Tem esses ajustes? Tem.
mas assim, também uma equipe da prefeitura com 2 caras, um cara que seja, aguentaria executar o serviço. O motorista. Eu arrisco-me a dizer, aqui de cabeça, eu arrisco-me a dizer, de que se o município abraçar esse tipo de serviço, fica mais barato do que esse contrato que está barato. Eu me arrisco a dizer isso. Então, quer dizer, esses era 1 milhão quando nós assumimos, hoje já está em 2, e se ficar do jeito que está, vai virar 3, vai virar 4, entendeu? Porque só arrecada ele não faz, entendeu? Então, quer dizer, a tendência é sempre aumentando. Aumentando, certo. E é duro. Isso eu já pude, eu já disse isso ao Cláudio, é muito difícil para nós que estamos aqui na linha de frente, não que vocês não estejam, mas é que nós estamos para todo lado, todo canto, cara. Você chegar e ver, como o Etelvino falou, o coitado lá pedir um bico de luz, porque, poxa, eu desço, chego, não tenho a luz. Pô, isso é, meu... E aí a gente olha um caixa de 2 milhões e fala, não pode, cara. Você está entendendo? Não pode. E lá é um. Lá é um, né? Então eu falo assim, não dá mais para engolir essa questão de que a gente não consegue expandir. Entendeu? Eu repito, eu não quero aqui trazer a responsabilidade 100% para cima de você, porque eu sei que o negócio vem de cima. Mas eu digo assim, tem que ter essa expansão. Meu, passou da hora, não dá mais para segurar. E isso eu vou falar quantas vezes precisar, eu vou falar para o Cláudio. Você está entendendo? Não tem. Meu, ele tem que enxergar isso. Ele foi um cara que visitou os bairros. Então ele, diferente de outros candidatos, ele se ofereceu muito mais do que os outros. Então, ele ganhou, né? E, além de ter ganhado, todo mundo olhou para a pessoa do Cláudio justamente com isso, com esse diferencial. Então está na hora dele mostrar isso também, sabe? E aqui nós estamos falando de um detalhe, ao meu ver, simples. Mas extremamente importante, às vezes muito mais importante do que algumas outras coisas aí que a gente às vezes fica martelando em cima. Eu vejo que tudo tem sua importância, né? Tudo tem sua importância. Mas aqui nós estamos falando de uma situação que nós temos condições. Não estamos falando daquilo que nós não temos. Nós estamos falando de algo que nós temos condições, né? Então, assim, eu não sei, aí eu vou na linha do estudo, falo junto com o Etelvino, de sentar, analisar, você e quem mais estiver ali junto no seu grupo, viu? Prefeito, para nós ter uma equipe aqui no município, isso vai custar X para nós. Nós estamos tendo Y com essas empresas que estão sendo contratadas. Nós tinha um gasto de 180 mil, vamos voltar lá na Remo. Só que nós tinha isso. Nós reduzimos a metade, ou sei lá, um pouco mais, um pouco menos, nós conseguimos reduzir, só que nós perdemos isso, entendeu? Muitas coisas, porque o município também, assumindo essa responsabilidade, não fica refém desse povo, meu, sabe? Não fica. Você talvez teria mais liberdade de trabalhar, não sei. Assim, é fácil eu falar estando fora, entendeu? Sem viver o que você tem aí dentro, mas o que não pode, Fábio, é ficar do jeito que está. Não dá, cara, não dá. Se é Claudinei que nós temos que cobrar, se é o prefeito, seja quem for, cara. Mas, assim, não dá para ficar desse jeito, cara. Não pode, não pode. As pessoas que moram nos bairros afastados sofrem, cara. Sofrem. E uma falta de iluminação traz inúmeras consequências, inúmeras. Então, assim, leva um pouquinho do nosso desabafo, mas, assim, faça se for viável, faça esse cálculo, mostre que, às vezes, é melhor. Nós não conseguimos esse ano, mas para o ano que vem a gente consegue. Com dinheiro você faz tudo mais fácil, cara. É que a prefeitura, eu vou falar a verdade para você, eu estou vivendo de perto um pouco essa questão administrativa, eu vou falar para você, eu estou tão desiludido, porque essa burocracia do jeito que é, cara, tudo é difícil, cara. Tudo é difícil. Não, aí junta com setores que a gente sabe que tem a falta de vontade. Você está entendendo? Então, quer dizer, enquanto isso, só cai no nome do povo. Entendeu? Hoje eu estou aqui vereador, amanhã eu volto lá, estou igual o povo, normal. Não que eu sou diferente hoje, mas a gente estava lá, vem para cá, porque depositam em nós algum tipo de confiança para a gente vir aqui brigar, batalhar por isso, entendeu? Então, assim, e você também faz parte da mesma sociedade que nós, né, do mesmo município que nós, então você sabe o quanto que é difícil. Bom, enfim, leva esse desabafo nosso aí, cara, mas eu acho que algo tem que ser feito, e o ser feito, urgente, entendeu? Porque do jeito que tá muito difícil mesmo, Fábio, tá muito difícil. E como eu como o Rafael, o Etelvino, o Júlio que aqui estava, e qualquer outro vereador, você não sabe o tanto que é difícil a gente falar para as pessoas que nós não conseguimos pôr um bico de luz, cara. Não é minha função.
Mas o vereador, ele está ali naquela linha, sabe? E as pessoas vêm e cobram, cara, com toda razão, com toda razão. Primeiro porque paga, segundo porque precisa, sabe? E nós não conseguimos falar assim, eu pus um bico de luz. É difícil demais, cara. Bom, você sabe, nós já conversamos inúmeras vezes sobre isso. É muito difícil, muito difícil. Você trouxe aqui uma relação, você está considerando, então, os pedidos, pelo que eu estou vendo aqui, a partir de 2017? Eu estou com os protocolos de 2017. Ah, tá. E os outros que estão lá? Então, eu não tive acesso. É porque aqui eu vejo que de vereador tem só do Rafael, do Danzi, do Jean, do Maurinho. É por isso que eu estou falando. E aqui você tem um pedido de 500 e da população. Meu tem pouco, porque eu poupei. Porque eu não sabia Isso. E tem do... Não, eu só estou falando, por isso que eu estou dizendo para você, que no caso, tá, agora entendi, você só está considerando, quer dizer que aqueles pedidos anterior lá... Os que eu não tive acesso. Eu peguei da onde que eu tinha. Faz um favor depois para mim, sabe aquela questão daqueles pedidos, daqueles ofícios lá, vocês pegam para mim de 2012, até apresentar todos os ofícios e todos os pedidos de iluminação pública. Por isso que eu estou falando para vocês só, eu no início de só para você entender, quando deu o problema deles começarem forçado e querer mudar a legislação aqui no início do governo passado, eu já estava fazendo um trabalho, e eu fiz um trabalho, eu peguei a região do Pilão d'Água, Juca Rocha, a Serra descendo ali, Caetê, Carmo, Jardim Camargo, Pavão, Mombaça, Sabuó, e eu, se eu não me engano, eu tenho isso aí feito, na época a minha secretária, a assessora ajudou fazendo, eu, se eu não me engano, por isso que eu estou falando, eu tenho feito, o que eu fiz? Eu andei em todas as estradas que tinham rede e contei os postes que não tinham iluminação, certo? Então, se eu não me engano, eu fiz um levantamento de 860 a 870. Então, é isso que eu estou falando. Isso eu estou falando, só essas regiões. Aí eu não contemplo algum lugar de Mailasca, alguma situação, um lugar ou outro, mas eu fiz essas regiões para mostrar para eles a demanda. Foi o que a gente conseguiu convencer que não poderia ser mudar para 10%. E aqui, você está fazendo, essa situação, que para mim, quando está na prefeitura, é uma sequência. Sim. Eu tenho que pegar pela escala. Espera aí, eu tenho aqui, que nem eu estou vendo, eu estou falando dessa mulher, e o da mulher não está aqui. Eu da mulher, eu vou dar uma olhada, mas essa da mulher, porque eu não estou vendo meu nome aqui, eu fiz pedido já no ano passado, porque essa mulher é coisa impressionante. Eu tenho pedido, solicita iluminação na estrada da Serrinha do Carmo, aquela coisa toda lá. Então, eu estou vendo... E você vê a demanda das pessoas, se as pessoas estão cobrando, imagina, né, que ele foi lá e fez o protocolo, imagina com a gente como que é a situação. Então, isso aqui, no meu ver, aquilo que eu falei para você, lembra que eu falei para você, como é que vocês vão atender? Se vocês atendem isso aqui, deixa de se atender as prioridades que o vereador, porque pode ser até mais, claro que algum envolve a questão política, aquela coisa toda, mas vocês têm que respeitar, vocês não podem pegar isso aqui. Não, mas isso aí entendeu? Esse é o protocolo que a gente acabou recebendo. Então, mas é o que eu estou falando. A pessoa, às vezes, ela vai lá, ela faz o pedido, e por isso que eu estou dizendo, e o vereador tem um pedido de uma situação mais, naquele momento, importante do pedido individual daquela pessoa. Então, mas aí entraria o dos munícipes e o de vocês. Por isso que eu estou falando. E vocês teriam que... Então, por isso que precisa tomar cuidado, não é? Não a questão. Agora, o cidadão vai lá, ele saiu, foi lá e pediu. Ele está pedindo. Quando ele pede, provavelmente ele não é só para ele, porque é na rua, tá? Mas, com certeza, os pedidos que saem do vereador saem numa escala de uma prioridade maior, porque já as pessoas pedindo, o vereador tem noção. Então, precisa tomar muito cuidado, de repente, aí, vai... E aí deixa a outra situação sem atender, então é isso que eu estou falando. Então, teria que tomar muito cuidado, né? Tomar muito cuidado para poder ver essa situação. Então, aqui a gente já vê que tem um furo nessa questão aí da situação. Deixa eu ver essa questão do financeiro, o que você trouxe. Aqui é o valor, né? O valor que nós temos em coisa. Deixa eu ver. Receita orçamentária. Aqui a gente consegue enxergar o mês, né? Isso. Eu peguei no financeiro. Deixa eu ver. Empenho.
que ele é meio confuso aqui, viu? Eu acho que eu vou ter que pedir para a Madeli para a gente entender, porque eu tenho valores altos, eu não consigo identificar ele mensal. Então, eu tô vendo, no caso, o rapaz me explicou aí. Hã? Onde geralmente está o empenho de 2 meses seguidos. 2 meses? É o que ele explicou. Então, mas aqui eu estou pagando... Peraí, Ele está Credor, empenhando para pagar a conta, isso. perdão. É que eu tinha pedido a questão, eu tenho que pagar, e eu queria também saber o que eu estou recebendo. O que recebe então é uma tabela só. Deixa eu ver. Receita orçamentária, contribuição para o custeio. Mas não é ruim não, né? É 300 e poucos mil por mês. Jean, a receita da iluminação pública. 314, 287, 256, 339, 293, 312. É conforme a demanda. 300, mas ela dá uma média de uma média de 300 mil por mês. 300. Entende? Ela teve, para você ter uma noção, no ano de 2017 arrecadou 3.703.000. O valor está quanto? O valor da conta? Agora, a conta é um pouco confusa. Deixa eu ver se eu consigo. A receita eu consegui entender. Essa é a receita, Rafael. Aqui dá para a gente ver. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, aqui eu consegui a arrecadação referente ao exercício 2017. Então, olha, é uma receita razoável, gente. É uma receita muito boa. Não dá para a gente desperdiçar. Você já pensou se a Câmara não tivesse feito isso, de votar essa lei? Eram 3.700.000 a menos. Certo? Então, eu acho que precisa achar uma maneira... Aquele valor ali. Mês- 300, isso. É isso que eu tô 300 e falando. poucos mil. 300 e poucos mil reais mês. É. Esse é o da CIP. Agora eu estou tentando achar quanto que eu pago de luz. Essa aí eu tô vendo. Que nem eu falei pra você, a cada 2 meses ele faz um empenho aí, pelo que eu entendi. Mas daí dá... Então, tem uma, dá tá uma sobra. 557, 598, cada 2 meses. Então eu pago 250 mil, 200, quase 300 também. Mas beleza. Quase 280. É a média. A gente arrecada mais ou menos 300 e paga 280. Beleza. Para pagar. Tem. Só que daí agora, como eu vou pagar, certo? Como eu vou pagar 60 mil, que na verdade eu tenho uma novidade, né? Eu pago 280 no consumo da luz, aí eu vou pagar 60 mil da empresa. Então, 60. O 60 mil, na verdade, é dotação de obras que acaba pagando. Sim, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é só para mim, na verdade, eu tenho, vamos lá, 280 com 60, 340, e se eu gastar mais uns 60 com implantação 400. por mês, né, então são 400 mil. Desses 400 mil, para ficar fácil, eu arrecado 300, tem que pôr 100. Não está ruim, gente. Concorda, gente? Não tá. Você entendeu? Agora só tá querendo você, só porque querendo lucrar, você entendeu a conta, né? Eu arrecado 300, que dá até um pouquinho mais, aí eu gasto 260, 80, que seja, vamos 280, com mais 60, 340. Aí se eu gastar mais 60 com uma empresa para fazer expansão, uma média por mês, eu vou gastar em torno, a iluminação vai me custar em torno de 400 mil. Desses 400 mil, certo? Eu tenho uma fonte de receita de 300. Eu estou pondo 100 mil. Está investindo quase nada. Nada, gente. Vocês estão fazendo uma tempestade aí que eu vou falar para vocês. Vocês vão começar a apanhar de uma certa maneira, porque nós vamos começar a mostrar isso para a população. Só que desses 100 mil, ainda, tem um pouco que entra na questão do IPTU também, né? Sim, não. É isso que eu estou falando, porque você está entendendo? A conta é muito boa, Fábio. Porque eu gasto 400 e arrecado 300 com uma receita para essa origem. Porque o que o prefeito gostaria e o financeiro gostaria é o seguinte: gastar 300 e arrecadar 300, ainda se sobrar um pouco.
Mas aí é impossível, porque isso é um serviço de obrigação. Então, se você fizer essa conta, que eu vou pedir agora para fazer tudo isso certinho, já você viu como que é interessante? Dentro do pacote que eu pego tudo ele, né? Todas as minhas despesas, com a receita que eu tenho, o que eu tenho que colocar não é tanto. Não é tanto para mim colocar essa situação. Então, na verdade... Esses 280 mil, ele está dando para os 15.500 bico que já existe, é isso? Então, quer dizer, Não, essa é só vamos minha, considerar que aumente esses 6 mil. Então, vai dar mais ou menos aí 1/3 desse valor. Seria isso, né? Não estou ouvindo. Oi? Eu estava falando para o Fábio aqui. Hoje, 280 mil em média, Em média. para 15.500 bico. Isso. Vamos imaginar que passe a atender esses outros 6 mil defasados, ou possibilidade de 30%. 6 mil. Então, aumentaria aí também mais 1/3 nesse Sim, valor, sim. né? Certo. Eu falo assim, para a gente já considerar isso também. Sim. Porque é uma forma mais, até, se for o caso, de cobrar. E aí, se você fizer um esforço, Fábio, de melhorar essa sua cobrança, melhorar um pouquinho de quem pode, ou, vamos dizer assim, se você pegar, puxa vida, né? Se você chegar com uma conta de R$10 para a pessoa pagar, pô, é um impacto. Mas se você subir R$1, R$2 na conta, a pessoa nem percebe. Só que a quantidade de pessoas com os R$2 ajuda a resolver a situação. Então, eu acho que precisa pôr uma coisa na cabeça. Olha, a Câmara entende que o que está acontecendo está uma maravilha, porque até pode fazer essa conta, se der um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nós gastamos 400, arrecadamos 300 com a CIP. Então, nós estamos no lucro. Nós estamos no lucro, certo? Isso eu estou colocando 400, eu tendo uma empresa para colocar alguma coisa em torno de, vamos dizer, R$60 mil por mês, mais ou menos, para poder, né? Porque se você colocar 60 mil, você vai... Eu estou fazendo um cálculo aqui, pode ser um pouco mais no mês, outro mês, aquela coisa toda lá. Você vai estaria gastando R$720 mil no ano com expansão e a mão de obra. Que, no meu ver, com a ideia do Jean, e não sei se daí você concorda, se com a ideia do Jean eu partisse para comprar o caminhão, eu fazia uma ata de preço, especificava o material e comprava o material, e a própria equipe ia lá no poste e pendurava a luminária. A própria equipe de manutenção colocaria a luminária, eu não precisava contratar uma empresa. Você concorda? Porque eu faço a especificação, faço uma ata de preço e compro o material. O que eu preciso? Preciso de um braço desse tipo, uma lâmpada LED, um reator, não sei o que, tudo. Quanto fica isso aí? X, beleza. Compro. Eu compro o material com esse dinheiro, né, com esse dinheiro que está aqui. Poderia até daí com o tempo, em vez de ser 25, ser 20, porque daí jogar para lá, isso aí é coisa que dá para ajudar, porque eu já estou... E o próprio pessoal que faz a manutenção, eles subiriam no poste para colocar, entende, Jean? Eles mesmos, porque eles sobem no poste para consertar. Qual é a diferença do consertar e fixar no poste e fazer a ligação no fio? Nenhuma. Nenhuma, porque se ele tiver que trocar um reator, ele tem que desligar da rede, interromper, colocar, é o mesmo serviço de ligar. Então, mas é o que acontece, assim, o fato de colocar a lâmpada, a gente tem que estar totalmente alinhado com no caso, assim, de colocar a lâmpada nova. Tem que estar alinhado com essa PFL. Sim. Fazer o projeto. Mas sim, sempre, não, isso eu concordo com você. Sim, porque, assim, você vai falar assim, ó, vou fazer um projeto, eu vou colocar na estrada tal 50 bicos de lâmpada. Você vai fazer o projeto, eles vão aprovar, certo? Eles vão aprovar o projeto. Quem vai executar o projeto, para eles é indiferente se é um pessoal da prefeitura, se é uma empresa contratada. Isso é indiferente. Então, eu acho que está... Quero que seja a prefeitura, porque acho que aí ela tem mais controle. Então, essa situação, Fábio, eu acho que está faltando um pouco de boa vontade, né, dessa situação de ver isso daí. Que nem eu vi aqui, vocês estão fazendo um estudo dessa rua central da LED aí. Parem com isso, senta com os vereadores, conversa, porque isso aí vai dar problema. Ou inverte, então, pega esses dois, porque vocês vão querer gastar esse dinheiro do fundo para pagar a LED. A LED vocês vão querer pagar com esse dinheiro da manutenção? Da ampliação. Seria. O dinheiro da ampliação. Da ampliação. Você vai usar o dinheiro da ampliação para pagar a LED, para pôr aqui, pegar usado e colocar lá. É essa a intenção, ou vai comprar com o dinheiro da prefeitura? Seria o da CIP mesmo. Não, tem que ser daí. Esquece, Fábio. Não, mas é que seria, então, se convencer o prefeito do caso... Mas não tem que convencer. Não, sim, mas Não convencer. Não, sim, mas cairia na implantação, né? Aumentar. Sim,
Sim, você está fazendo uma implantação, que implantação? Eu estou comprando nova, pondo nova aqui, tirando o velho aqui e colocando em outro Não, lugar. O que eu tinha entendido, não sei, o que eu tinha entendido era que na onde tá os bicos duplos hoje, Eu vou tirar um. eles tirariam um e para suprir o suposto efeito que aquelas lâmpadas trariam, colocaria LED, entendeu? Foi isso que eu tinha entendido, não sei se eu estou falando bobeira aqui. Porque a LED traria o que aquelas duas representavam, entendeu? E aqueles bicos que estavam sobrando, que eles iam começar a levar, e aí depois, o que faltasse ia ampliando. Foi isso que eu tinha entendido, não sei. Posso estar falando alguma bobeira aqui, entendeu? Que essa LED só ia suprir o que aquelas duas lâmpadas estavam representando, porque ela traz um efeito maior de claridade. Mas e se tirasse uma e levasse já para, enquanto não tem para fazer, para levar, para suprir a situação? É uma coisa de se pensar. Porque a ideia do Jean era quase isso aí mesmo. Era, na verdade, seria colocar uma inteira LED para suprir o que as duas ali fazem juntas. Aí passaria essas pro... Então, e qual é o estudo que vocês têm que vocês precisam da claridade de LED aqui e não nesses outros lugares? Você entendeu? Sim. Você entendeu como que vai arrumar uma encrenca de graça? É deixar bonito o centro e... Isso, você entendeu, Fábio? A discussão é essa, né? Você entendeu? O LED é muito mais caro? Na hora de comprar, sim. É mais caro. A Você gente entendeu, Jean? Qual que vai ser a discussão? A hora que começarem a querer tirar daqui e levar lá. Onde que vai pegar? Vocês já fizeram o cálculo de quantos bicos duplo aproximadamente seria mexido inicialmente? A gente pegaria, na verdade, algumas ruas centrais. Tá. É algumas, não seria nem todas. Não, nem todas. Não tem, Seria não tem. Porque se for, hoje em dia, se for comprar uma grande quantidade de LED, porque assim, ainda a tecnologia é cara ainda. Tá. Não conseguiria 2 milhões, isso aí não daria quase nada. Entendi. Se for nessa quantidade de 6 mil. Entendi. Qual que é a diferença de preço assim, de um do LED? Rafael, Muito. Porque, Mas esse hoje muito- em dia, uma tradicional, vapor metálico ou sódio, R$800. Uma LED é mais de 2 mil. Eu lembro da empresa que veio